E aí galera, vamos para mais um Red Pill aí? Vocês estão de boa? Dá para descer hoje? Cada dia tá mais arranhando, né? Essa Matrix tá pesada, mas vamos lá. Eu tava batendo papo esses dias com uma M-Sol, e essa M-Sol ela tava fazendo uns concursos públicos e tal, mas tava indo mal a beça. Não é muita praia dela esse negócio. Ela tava fazendo também esses negócios de Enem, essas coisas aí, pra tentar fazer uma faculdadezinha maluca aí qualquer. E de repente ela foi lá fazer esse tal desse Enem. E quando saiu lá o gabarito, ela começou a... Eu perguntei pra ela, né? E aí, como é que foi lá no Enem? Tá lá, tá. Eu peguei o gabarito, fui conferir, ela me contando, né? Fui conferir lá minha prova que eu tinha marcado e tal. Aí quando eu comecei a conferir com o gabarito, comecei a ver que tava começando a errar bastante, né? Nessa conferência que ela tava fazendo. Ela falou assim, eu parei, não tive mais coragem de olhar e resolvi esperar o resultado final. Aí, na hora eu fiquei assim, naquele primeiro estalo, né? Eu fiquei meio sem entender, mas logo em seguida eu dei aquela respirada e falei assim, não, mas isso é coisa típica de mulher mesmo. E saí de perto e comecei a desenvolver o raciocínio, né? Porque eu saquei, falei, isso aí é bem típico de mulher mesmo. Qual é a sacada, gente? Ela pegou, foi lá, fez a prova, pega o gabarito, e olha o raciocínio meio, né, meio hamster, né? O raciocíniozinho da mulher. Ela começa a conferir o gabarito com as respostas dela. Aí ela começa a constatar que ela começou a errar muito, ao invés dela encarar aquele fato, ou seja, encarar a consequência, né? Ou seja, foi mal na prova, né? Tirou a nota ruim, uma relação de erros e acertos não foi adequada, então não conseguiu a vaga, morreu a história, acabou. Foi uma derrota naquele momento, foi um fracasso naquela tentativa e tal, e bola para frente, certo? Eu acho que isso seria a coisa mais natural. Ou então, ela não conferia nada. Não, eu vou esperar o resultado. Não tentava, né? Não pegava o gabarito e começava. Essa situação de começar a conferir e parar é muito típica da índole feminina. Por quê? É basicamente como elas fazem com tudo, inclusive com os cafajestes. Ela pega, sai com o cara, né? Ou seja, começa a sair com o cara, começa a ter um contato com o cara, começa a ter um relacionamento com o cara. E quando ela começa a perceber que o cara é um canalha, o que ela faz? Ela para de buscar informação sobre isso. Ela para de conferir, né? Seria como a questão do gabarito aí. Ela pega, ela sabe que foi mal, né? É igual o cafajeste, ela sabe que o cara não presta, mas ela, tipo assim, resolve tentar. Então ela começa a conferir o gabarito, então ela começa a sair com o cafajeste. E na hora que ela começa a perceber que o cara é um cafajeste mesmo, né? Na hora que ela tá conferindo um gabarito, na hora que ela começa a perceber que realmente está errando muito na avaliação, no gabarito e na prova, ela para. Então, assim, é melhor permanecer na dúvida do que ter a certeza garantida, né? Então, assim, é melhor estar saindo com o cafajeste, né? Sem querer confirmar o que ela já sabe, que ele é um canalha. Melhor ela não, né, buscar mais informação, melhor ela não buscar mais entender as coisas e permanecer na dúvida, né? Naquela desculpinha esfarrapada para si mesma de que o cara é legal, de que ele não é aquilo de ruim que as pessoas falam, né? Ou ele não é aquilo de ruim que de vez em quando fica muito na cara dela. E aí depois que vem a derrota, né? Ou seja, depois que vem o resultado final, porque o resultado final sempre chega, né? As consequências sempre chegam, né? A conta sempre chega, né? Então, assim, na hora que sai o resultado final do Enem ou do concurso público, por exemplo, ela ficou desclassificada, ou seja, perdeu. E a vida traz essa resposta também. Então, ela fica insistindo no cafajeste, um dia o resultado final chega. Olha, o cara é um canalha, você agora tem um filho com ele não vai ser um pai presente, você vai ter muita dificuldade de conseguir fazer ele pagar a pensão para você, enfim, você destruiu a sua vida e né, também assim, de bandeja também já foi a vida da criança, né? Se não sofreu um aborto, ainda tem essa história. Então, assim, se o moleque não for uma vítima de um aborto, vai ser um filho de mãe solteira que vai ter todo um prejuízo durante a sua vida, né, sua desenvoltura. Então veja só como é que funciona a cabeça dessas, né, modernetes aí.
é uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro aqui, feminismo é ausência de responsabilidade, sempre, ausência de responsabilidade e a questão da mulher invejar o homem. Como o Freud mesmo falava, né, questão de inveja do falo, né, então a mulher tem muito isso, ela quer se colocar no lugar do homem. E não quer assumir a responsabilidade que o homem assume na sociedade desde toda a existência da humanidade, né. Então, realmente é o calcanhar de Aquiles das mulheres encarar os fatos, encarar a realidade, encarar a consequência, né, as responsabilidades que os seus atos provocam. Esse exemplozinho aí do Enem, eu acho que ficou bem interessante. Na hora lá, deu essa faísquinha na minha cabeça, eu, putz, né? E estamos aí fazendo mais um vídeo para vocês. Isso aí.